Microempreendedor individual. Surgiu ali em 2008 com a proposta de fomentar o empreendedorismo no Brasil. Se você quer saber um pouco mais de como abrir em menos de uma hora, fica nesse vídeo que vamos te contar um pouquinho. Então é isso aí, Brunão. O MEI, Microempreendedor Individual, que surgiu lá em 2008 com a proposta, né, de fomentar o empreendedorismo no Brasil, de fazer com que os autônomos, né, os pequenos empresários que estavam na irregularidade pudessem ter um CNPJ, pudessem trabalhar de forma regular. Basicamente, o que é o MEI? Vamos trazer para a galera aí, o que seria esse MEI? Beleza. O MEI, assim, se a gente for analisar a retórica, né, narrativa, ele veio para justamente isso, né? Tinha muitas pessoas na informalidade, além dos anos 2000, nos anos 90, enfim. O Brasil é um país empreendedor. Exato. Porém, sempre, né, os empreendedores, na sua maioria, tinham aquele jeitinho... Fazendo um jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro de tentar ali sonegar um imposto, algo nesse sentido. E aí, né, assim, o legislativo, né, eles... fizeram um jeitinho, né? Criaram um jeitinho para poder também... fazer o jeitinho de forma legal. Fazer o jeitinho de forma legal. Então, em teoria, a MEI ela surgiu para tirar esses trabalhadores, né, esses profissionais da informalidade, sem que eles tenham que pagar impostos absurdos, né? Gigantesco, sem ter um custo muito alto, né? Sim, exatamente. Então, a proposta na época era abrir um CNPJ em 30, 40 minutos, pagar um imposto fixo, independente de faturamento ou não, e isso aí foi um sucesso na época, né? Então, com certeza. Foi bem interessante. Sim. Foi, inclusive, isso daí está na Lei Complementar 128, né, de 2008. Isso. Você pode dar uma olhada aí, a gente vai deixar o link da lei na descrição do vídeo. E, basicamente, essa lei, ela diz o quê? Ela estipula várias regras, né? Obviamente que depois da Lei Complementar 128, de 2008, várias atualizações vêm sido feitas, como, por exemplo, o limite de faturamento, né? Que Exato. até a data desse vídeo, que estamos gravando em setembro, né, de 2021, ainda é 81 mil por ano, né? Exato. Existe aí um estudo para que altere-se esse limite, né, para 120 mil por ano. Ainda não existe nada oficial. Exato. Né? Ainda é um estudo, ainda está sendo transitado em julgado, ainda não foi finalizado, né? Não foi transitado em julgado de fato, ainda está no processo. Então, por enquanto, é 81 mil. E uma coisa que muita gente não sabe, né, é que esses 81 mil, ele é por ano, observando-se uma média mensal. Então, se você divide 81 por 12, lógico, você vai ter aí 6.750 aproximadamente por mês. E aí muita gente questiona, mas eu abri o meu MEI em outubro, porque eu tinha que faturar 40 mil em outubro, 40 mil em novembro, e aí faturei os 40 mil em cada mês, estourou, me desenquadraram, tive que pagar multa, imposto, porque exatamente, muita gente não sabe disso. Então, observe sempre, é 81 mil por ano, observando a média mensal, que é de 6.700, ele mais ou menos. Proporcional exatamente, aos meses de vida, né? Isso. Legal. É 100% gratuito, né? Abrir MEI hoje é 100% gratuito no Brasil, você abre em menos de uma hora, tipo 30, 40 minutos. Né? Você paga ali somente uma contribuição mensal por mês. Isso, né? R$60, né? Isso, aproximadamente, exato. Lembrando que o MEI, para abrir, alterar ou baixar, tu não paga nada. Tá? Tem muitos sites fakes por aí que fazem isso cobrando, né, da galera. Isso. Então, tem alguns sites que eles até colocam a logomarca do governo, do Portal Gov, né? Idêntico. Simulam... Eles fazem idêntico. Fazem o mesmo layout do site, então tem muita gente que cai nesse golpe, paga, sei lá, R$200, R$300 para abrir um processo, onde você poderia abrir gratuitamente. Exato, né? E tipo assim, em minutos, né? Exato. O que eu fico mais de cara é que já teve vários casos da pessoa ter que pagar e esperar 48 horas para sair o MEI. Tipo, não tem nada a ver isso, né? Tem a questão também de funcionário, né? Que o MEI ele pode ter um funcionário. Dos sócios, que não pode ter sócios. Por exemplo, se eu abro o MEI é meu apenas. Eu não posso colocar o Brunão como meu sócio, ou vice-versa, né? Isso.
tem que observar também a questão das atividades, é muito Exato. importante. Isso é um ponto importante porque a gente percebe aqui que as atividades permitidas da MEI, elas vêm diminuindo. Sim, com no o passar do decorrer. tempo. Né? Exato. Exato. Eu lembro ali em 2008, 2010, até contador poderia ter MEI, Contador, né? psicólogo, fisioterapeuta, exato. Tinham várias atividades, né? E Isso. com o tempo, hoje em dia Tá bem restrito. Tá umas 400 e poucas atividades só. Exato. Restringiram, umas 450, 490 aproximadamente. Vamos deixar também na descrição do vídeo o link do site oficial do governo, onde tem as atividades permitidas. Mas reduziu bastante mesmo. Bastante. E a cada ano eles vêm estudando, né? A possibilidade de acrescentar ou tirar mais atividades. E cada vez mais eles só tiram. O que a gente percebe assim, é que as atividades intelectuais, que são geralmente regidas por conselhos de classe, né? Contador, engenheiro, fisioterapeuta, essas atividades elas não estão mais dentro do MEI. Da MEI. Então são mais atividades de cunho mais operacional. Isso, exato. Igual ontem mesmo foi interessante, que essa eu não tinha me tocado. Caminhoneiro pode ser MEI? Pode. Então, eu nunca tinha me questionado isso. Aí o cara, eu sou caminhoneiro, eu quero abrir um MEI. Eu falei, cara, eu sei que motorista de aplicativo pode, motoboy pode, agora caminhoneiro, eu não sabia e pode. Então, assim, são várias atividades corriqueiras. A ideia do MEI, desde o princípio, é exatamente essa, fazer com que o profissional liberal, o autônomo, o pequeno empresário, ele tenha a sua empresa de forma regular, né? Paga ali seus impostos e tudo mais. E além dessas atividades, tem que se atentar ao seguinte, MEI não pode ter filial. Né? Muita gente fala, pô, eu tenho um MEI aqui, um ponto de venda de bolo e eu quero abrir um outro ponto de venda de bolo em uma outra cidade. Posso abrir uma filial? Não, não pode. MEI não pode. Nem pode abrir uma outra MEI. CPF não pode ter duas MEIs. Exatamente, né? Exatamente. É restrito apenas a um CPF. Outro ponto também é que um CPF ele não pode ser sócio de uma LTDA e ter uma MEI. Exato. A partir do momento que você quer ser sócio de uma sociedade anônima ou uma sociedade qualquer limitada, empresa, né? Qualquer empresa, você vai ter que baixar a MEI para poder liberar essa abertura. Exatamente. E como abrir o MEI, né? Como abrir o MEI, cara, é muito simples, é muito fácil. Antigamente era no portal Gov, era no portal do empreendedor, perdão, e aí em dezembro do ano passado, se não me engano, mudou para o portal Gov. O portal Gov é um portal que está unificando vários serviços do governo que antes eram, tipo assim, se tu precisasse ver o documento do teu carro, era num site específico, se tu precisava abrir o MEI, era num site específico, se tu precisava resolver um outro problema de IPTU, era num site específico. Agora não. Eles estão unindo quase tudo, cara, nesse portal Gov. Então lá tu consegue ver extrato de imposto de renda, consegue ver vários serviços bem interessantes e inclusive o MEI. Né? Aqui a junta comercial também do Distrito Federal para assinar o contrato social pode assinar pelo portal Gov. Então é um portal bem geral, assim, é bem interessante. Então o primeiro ponto é você entrar no gov.br/MEI, que é o site oficial do governo, e aí você vai lá na opção Quero ser MEI, formalize-se. É bem tranquilo. Se você já tem uma conta no portal Gov, ótimo. Se não tiver, é só criar. É muito fácil. Tá? E se você já for declarante de imposto de renda, preste bem atenção. Vai precisar do recibo da sua última declaração de imposto de renda. Caso você nunca tenha declarado, tenha o seu título de eleitor em mãos, que vai ser de extrema importância. Gabriel, não sei onde está meu título de eleitor e eu já declarei imposto de renda, mas não me lembro quando. O que fazer? Aí, pelo portal Gov, tu consegue acessar o ECAC. Aí lá tu consegue ter essas outras informações. Se você tiver dúvida nesse processo, nessa parte, chama a Facilite aqui que a gente vai te ajudar. Tá? Mas esse é o único processo um pouquinho mais complicado. Depois disso é tranquilo. E aí você vai ser direcionado para um formulário, que ele vai ser já praticamente quase todo preenchido com as suas informações pessoais. E aí você vai colocar ali o endereço da empresa, você vai colocar o endereço onde você mora. E aí chega a parte principal, que é o preenchimento das atividades. E aí já tem ali a lista de atividades permitidas, né? Você preenche ali, vai selecionando as atividades, você pode selecionar uma atividade principal, mais 14 atividades secundárias, ou seja, dando um total de 15 atividades. É bem tranquilo. Feito isso, vai aparecer lá, concluir. Depois que você concluir, você já vai ter em mãos o número do seu CNPJ e já vai sair para você o CCMEI, que é o Certificado de Cadastro do Microempreendedor Individual. Com isso, cara, é só trabalhar bastante e ganhar muito dinheiro que você já vai estar tudo certinho. Muita atenção no detalhe, porque após isso, aí você tem que fazer emissão de nota, tem que abrir uma conta
pessoa jurídica do MEI, né? Hoje em dia tem Banco Inter, Neon, tem o Cora, tem o C6, tem vários bancos. Inclusive o Banco Cora, a gente vai deixar o link aqui na descrição também. Abre a conta, acho que em menos de 1 hora, né? Exato. E fazendo o merchan também, se você for precisar de um emissor de nota fiscal, né, gratuito, a gente tem o da Facilite. Tem um emissor. É um emissor de serviço, né? O nosso emissor é voltado mais para empresas de serviço. Exatamente. De comércio, a gente tem também emissores gratuitos para comércio. A gente tem um artigo, vamos colocar aqui também. Que algumas dicas se você tem um comércio e precisa de um emissor para esse nicho aí. Mas se você é empresa de serviço, entra lá no nosso aplicativo totalmente gratuito, você consegue emitir notas fiscais em menos de 40 segundos. Exato, é muito rápido. E para emitir nota fiscal, o que eu preciso, Gabriel? Primeiro passo, depois que você abre o MEI, sai o seu CCMEI, né, que é o certificado do MEI, você vai precisar fazer um certificado digital. Esse CCMEI é um certificado em PDF. O certificado digital é uma chave, é um arquivo que você vai precisar fazer. E como fazer? Aí você pode procurar uma certificadora ou procurar a Facilite também, que nós fazemos. E aí sempre que alguém pedir o seu contrato social, você manda esse CCMEI. O CCMEI é basicamente o documento que substitui o seu contrato social da empresa. Feito o certificado digital, cara, é só solicitar uma autorização no seu estado ou município para emissão de notas fiscais, usar o emissor da Facilite e trabalhar bastante e ser feliz. Qualquer dúvida, chama a gente aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha aí, compartilhar esse vídeo para a galera e um forte abraço. Até o próximo vídeo. Sucesso, pessoal.